Como você teve certeza de que o que ocorria com você, vidência e etc., eram reais? Como soube que não eram apenas criações de sua própria mente? Como diferenciar o que vem de fora com o que é criação da própria mente? Eu tinha muita preocupação com isto, com essa criação da mente da gente. Eu sabia que as mentes criam muito. Eu via muita gente tremendo, dizendo que estava recebendo espírito, e eu não via nada em volta dela. Eu não sentia nada em mim. Quando há um circuito mediúnico de verdade, um médium vai receber uma entidade, mas todos sentem a descarga. A gente não sabe por quem que o espírito vai se comunicar, mas a gente sabe que tem uma entidade ligada ao conjunto e ela vai se comunicar. Depois que acaba a comunicação, nas avaliações, as pessoas dizem, eu senti uma emoção grande, eu sabia que algum espírito, eu sabia que ia acontecer. Todo mundo tinha essa noção, porque é um circuito eletromagnético, um circuito psicomagnético que se forma entre os médicos. Então, há situações curiosas nesse capítulo, das pessoas fazerem de conta que estão recebendo espírito, e às vezes elas não estão querendo enganar, elas se iludem com aquilo que lhes passa na mente, não tendo uma boa formação mediúnica, de esperar o envolvimento da entidade, de sentir psicamente que ela está se transformando, ela começa a sentir uma coisinha e já estribucha, começa a falar o que vem na cabeça. E certamente isso pode lhes causar problema. De modo que é muito importante esse cuidado da pessoa saber. Depois disso, eu fui para a doutrina espírita e comecei a elaborar na doutrina espírita e fui vendo essas coisas e fui me apavorando. Quem me ajudou por demais nesse capítulo da minha vida mediúnica foi Divaldo Franco. Porque quando eu o conheci, eu tinha muito medo de receber espírito, de dar passividade. E ele me perguntava, por que você não deixou o espírito falar? Quer dizer, ele estava vendo também. E aquilo foi me dando segurança. E numa dada ocasião, eu estava na mansão do caminho. Ele me pôs à mesa da mediunidade para eu participar da reunião. Muito jovem. E por 2 vezes a entidade se aproximou de mim. E eu reagi imediatamente. Não liberei a mente, não deixei que ela falasse, porque eu queria ficar assistindo a reunião do Divaldo Franco e não a dar passividade. Terminou a reunião, voltamos para casa, e no caminho o Divaldo me abraçou e me perguntou assim, muito discretamente, por que você não deixou os irmãos falar? Era para ter deixado. E ele já sabia da minha história, os meus medos. Eu tinha muito escrúpulo, porque eu via pessoas mentindo, como vejo até hoje. E aí eu tinha escrúpulo. E ele então um dia me contou uma história que eu coloquei a pedido do autor do livro, num livrinho que fala a respeito do Raul Teixeira, Um Homem no Mundo, do César Braga Said. Me fez uma grande entrevista sobre casos vividos por mim, e eu contei essa intervenção do Divaldo na minha vida. O Divaldo me contou que um dia ele estava no seu trabalho, na sua sala de trabalho, arrumando as mensagens e tudo mais, e colocou uma música na vitrola, no tempo da vitrola, para ele ouvir. Era uma música de Dolores Duran. E ele começou a cantarolar mentalmente a música enquanto ele datilografava. E de repente ele viu vazando a porta do seu gabinete o espírito do Dolores Duran. E ele ficou muito emocionado e o espírito disse, eu vim chamada pelo seu pensamento, pensando em mim. E começou a conversar com ele. E a música que ele estava cantarolando naquele momento era A Noite do Meu Bem. E o espírito disse para ele, eu vou lhe contar como foi que eu recebi essa música. Tinha desencarnado o meu amado, eu me achava muito deprimida, muito mal. E fui para o mesmo bar que nós dois frequentávamos, como eu ia sempre, e me assentei na mesma mesa. Sempre a mesma mesa. Os garçons já nos conheciam, e chegávamos e nos assentávamos à mesma mesa. E nessa noite de saudade eu fui para o bar, e me assentei à mesa e pedi um cálice com uma bebida para tomar. Mas antes que eu tomasse, eu vi chegar perto de mim. Eu estava muito lacrimosa.
E ele me abraçou e me propôs: vamos escrever a história do nosso amor. Escreva. Eu digo: mas eu não tenho caneta, eu não tenho papel. Escreva. E ela lembrou-se que tinha batom na bolsa. E pegou o guardanapo de pano do restaurante, do bar. E escreveu com batom a letra da noite do meu bem. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier, etc. E o Divaldo então fechava a sua conversa comigo dizendo: meu filho, imagine, uma mulher atormentada, alcoólatra, cheia de problemas morais, foi capaz de filtrar uma mensagem tão bonita como esta. Por que você, que dedica a sua juventude ao bem, a Jesus, à caridade, não se sente capacitado para filtrar os espíritos? E ele foi me dando essas drágeas de incentivo. Em outra ocasião, me permitam o alongamento da resposta pelo tipo de pergunta feita. Eu estava na minha atividade mediúnica, na casa espírita que à época eu frequentava, e tinha muita consciência mediúnica. Eu sabia quando o espírito chegava, eu acompanhava o que ele estava falando e aquilo me perturbava muito. Porque se eu quisesse parar de falar, eu parava. Se eu quisesse coçar a cabeça enquanto o espírito falava, eu coçava. Se eu quisesse coçar a perna, então eu digo: isso é coisa da minha cabeça. Sou eu que estou inventando isso. E pensei comigo sem que ninguém soubesse: a partir da semana que vem, eu não vou receber mais nada. Eu vou para lá, vou orar, vou respeitar a reunião, mas eu não vou receber nada, que isso é coisa da minha cabeça. E fui. Semana seguinte, a reunião foi feita do mesmo jeito, ninguém sabia daquela doideira, estava na minha cabeça. E quando começou a sessão, eu cruzei os braços sobre a mesa, fiquei bem de olhos abertos, vendo a reunião se processar. Tudo bem. Comunicou-se o primeiro espírito, o segundo espírito, tudo ia bem. Eu dizia para mim: está vendo como isso é coisa da minha cabeça? Até agora não recebi nada. Mas aí eu fui sentindo os pés dormentes, meus pés dormentes, frios e dormentes. Daqui a pouco a dormência passou para as pernas, para a canela, para as coxas. E a dormência chegou no meu peito, no tórax. Eu disse: mas que coisa estranha. Eu não conseguia mexer os braços. Cruzados em cima da mesa estavam, cruzados em cima da mesa ficaram, e aquela dormência me subindo, como se fosse, se eu estivesse vestindo uma roupa de baixo para cima. E quando a dormência me envolveu a cabeça, eu comecei a falar em latim sem perder a consciência de Raul Teixeira. E eu pensava: mas eu sou doente mesmo, imagina, eu não sei falar latim, estou falando latim. E eu brigava comigo: mas como é que eu estou falando latim sem saber? O pensamento pensava uma coisa e a boca falava outra. E por essas coisas que Deus faz, um dos dirigentes do trabalho, um dos doutrinadores, era professor de língua vernácula na Universidade Federal Fluminense e era professor de latim. E ele se levantou e começou a conversar comigo, dizer: ele é mais doido do que eu. Eu não sei falar latim, ele está falando latim comigo que não sei. Mas eu falava em latim e entendia o que eu estava falando em português. A mente abriu uma coisa estratosférica. E ele conversou, e conversou, e conversou, e conversou. E daqui a pouco, ele foi se assentar. A conversa acabou. E a dormência foi descendo como se eu tirasse um macacão. E quando eu consegui mexer os pés, mexer tudo, descruzei os braços, falei: engraçado. Terminou a sessão. Na hora das avaliações, eu disse a Luí: que história é essa de você falar comigo em latim, se eu não sei falar latim? Raul, não era você que estava falando. Era um sacerdote, fulano de tal. E ele falava latim corretamente comigo. E o Espírito Camilo me disse assim: para você perceber que nós não estamos brincando com a sua faculdade mediúnica. Desliguei sua epífise da comunicação, para que você pudesse raciocinar enquanto ligamos ao seu sistema
neuropsíquico, uma entidade para falar, para você perceber que mesmo mantendo a lucidez, você é médium. Eu pensava uma coisa e eu falava outra coisa. Eu não podia duvidar do que estava acontecendo. Fisicamente eu sentia aquilo tudo, como uma dormência, uma grande dormência. Então o espírito foi me mexendo no sistema nervoso para me dar aquela dormência e poder usar o meu implemento vocal sem que a minha consciência participasse. Contei isso ao Divaldo Franco oportunamente na Mansão do Caminho. E ele me disse: Raul, você precisa conversar sobre isso com os médiuns daqui. Porque tem muitos que são conscientes e vivem esse conflito. E vivem esse conflito, não saber quando é que são eles, quando é que não são. Se são eles, se não são. Daí, conversamos com alguns, né, numa tarde lá, sentamos, batemos um papo. E nunca mais eu tive dúvidas com relação aos espíritos. Nunca mais. Mas continuo com os mesmos escrúpulos. Porque eu vejo tanta gente fazer horrores fingindo que é médium. E tanta gente crédula, porque não estuda. Que aceita qualquer coisa, porque não conhece. Então eu vivo até hoje essa grande angústia de ver que as pessoas, quanto menos sabem, mais se lançam a fazer as coisas que não sabem. E aí fazem errado, fazem bobagem. E o público que olha de fora diz, quanto a nós espíritos, é um bando de loucos. É um bando de gente doida. Daí então, eu passei a ter convicção de que não era criação da minha mente aquilo que eu estava sentindo e se projetando por meio de minhas faculdades. Cada qual, conforme propõe Joana de Ângeles, deve estudar e estudar-se. Nós não conseguimos corrigir as inclinações anímicas de quem quer que seja. E ela escreve isso num capítulo que ela chama de animismo. Cada um tem que aprender a se conhecer para avaliar a quantidade de si mesmo que existe na mensagem. E a partir de onde já não é mensagem. Ainda sobre mim, para terminar. O Espírito Camilo começou a escrever por meu intermédio. E ele tem uma forma muito professoral de escrever. Ele abre muitos textos. E eu tenho uma formação físico-matemática. Então comigo tudo é mais reduzido. E ele gosta de alargar, de explicar. E eu comecei a dizer, mas eu não escreveria assim. Ele escrevendo e eu pensando. Consciente, né? Eu não escreveria, eu não colocaria essa palavra, eu não usaria esse termo, eu não poria essa frase assim. E um dia ele me disse, meu filho, o autor do texto sou eu. Então nós vamos fazer o seguinte, enquanto eu estiver escrevendo, você não vai saber. E me tirou completamente a consciência. Então quando ele escreve, eu caio num estado de sono. Como alguém que está dormindo e escuta alguém falar na casa, lá longe, e não sabe, não identifica a voz. Eu fico num estado assim, como se eu caísse num elevador, e senta aquele frio na barriga, e dali eu fico ouvindo uma coisa longe, sem identificar quem é que está falando, se estiver alguém falando no ambiente. E quando eu volto à minha lucidez, o texto está escrito. Vejamos que de uma experiência em que eu era completamente lúcido, consciente, digamos, e eu parti para outra em que eu perco a consciência do que ele está escrevendo. Para que eu não interviesse, para que eu não atrapalhasse. É muito interessante quando a gente vivencia isto, porque é uma experiência que não podemos passar para os outros. É individual. E eu lhes estou narrando para que os senhores tenham essa noção de que a gente não começou assim, bonito, lindo e acabou. Tudo teve processos, houve momentos, houve situações que foram sendo elaboradas ao longo do tempo. Daí então, gostaria de responder a pergunta que me foi feita dessa maneira. Passei a ter certeza, passei a ter convicção, na medida em que eu mesmo relutava contra a coisa, que essa coisa acontecia comigo. E naturalmente eles poderiam citar outros tantos casos que comigo se passaram, embora isso fosse por demais
para o nosso momento.